Por alguns anos, eu aluguei uma casa pelo Airbnb. Era uma renda extra que me ajudava bastante. A casa ficava numa área mais isolada, cercada de mata, tranquila, perfeita para quem queria fugir do barulho da cidade. Nunca tive problemas, até aquela noite. A moça fez a reserva normalmente. Nem parecia alguém diferente. Conversamos pelo chat do aplicativo, ela confirmou o horário de chegada, pediu só para eu deixar as luzes da varanda acesas, porque chegaria já no fim da tarde. Naquela noite, eu estava em casa, jantando, quando meu celular vibrou. Uma mensagem no aplicativo. Oi, você pode vir aqui? Por favor, tem alguma coisa errada, tem alguém aqui dentro. Parei na hora. Escrevi de volta, perguntando se ela queria que eu chamasse a polícia. E ela respondeu quase imediatamente. Não, não é isso. Só vem, por favor, eu tô trancada no quarto, eu tô ouvindo coisas, tem alguém andando aqui dentro. O jeito que ela escreveu me deixou com um frio na espinha. Não parecia alguém exagerando. Era puro desespero. Peguei as chaves, entrei no carro e fui direto para lá. É uma distância de uns 10 minutos, no máximo. O caminho todo, o que me incomodava era o silêncio. Aquela estrada, normalmente, tinha o som dos grilos, do vento. Mas naquela noite parecia que tudo, absolutamente tudo, estava parado. Quando estacionei, notei uma coisa estranha. Todas as luzes da casa estavam apagadas. Menos uma. Uma lâmpada fraca, piscando no corredor, que dava para a sala. Desci, bati na porta, chamei. Nenhuma resposta. Mandei mensagem no celular. Nada. Foi quando ouvi, bem claramente, vindo lá de dentro, a voz dela. Fraca, tremendo. Aqui, eu tô aqui, me ajuda. A porta estava destrancada. Empurrei devagar e entrei. E na mesma hora em que cruzei a porta, eu soube que tinha algo profundamente errado ali. O ar estava pesado. Um cheiro estranho. Frio. E o silêncio, aquele silêncio, era antinatural. Chamei de novo, andando em direção ao corredor. Tá tudo bem? Onde você tá? A resposta veio. Só que não era mais a voz dela. Era uma voz distorcida. Uma mistura de sussurro e grunhido. Aqui, estou bem, aqui. Senti um calafrio tão forte que minhas pernas quase falharam. Mas o pior foi quando olhei para a porta do quarto onde imaginei que ela estava trancada. A porta estava completamente aberta. E lá dentro, não tinha ninguém. Mas tinha algo. No canto do quarto, algo estava se mexendo. No início parecia só uma sombra. Uma mancha mais escura no próprio escuro. Mas, conforme meus olhos foram se acostumando, percebi que aquilo tinha forma. Era uma coisa, agachada, esquelética, com braços absurdamente longos, as mãos encostando no chão. E o rosto. Deus do céu, aquilo nem sequer parecia humano. Era uma face disforme, afundada, com buracos onde deveriam estar os olhos. Quando aquela coisa virou lentamente na minha direção, eu senti algo que nunca tinha sentido na vida. Um terror puro, paralisante, que me fez perder completamente a noção do que estava fazendo. Ela não correu. Não se moveu rápido. Simplesmente começou a se arrastar, andando, com aqueles passos secos, como se não tivesse articulações. A única coisa que consegui fazer foi dar meia volta e sair correndo. Quando passei pela porta da sala, ouvi um barulho alto atrás de mim. Vidros estourando, madeira quebrando, e um som, como se várias vozes, todas juntas, gritassem ao mesmo tempo. Mas não eram gritos normais. Eram gritos doídos, distorcidos, como se alguém estivesse se afogando. Entrei no carro, tremendo, acelerei sem nem olhar para trás. E juro por tudo, enquanto arrancava dali, olhei pelo retrovisor e, por um segundo, vi alguém parado na varanda. Só olhando. Quando cheguei em casa, minhas mãos estavam tremendo tanto que mal consegui segurar o celular. Entrei no aplicativo para tentar falar com a moça, e para minha surpresa, o chat simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. O histórico da reserva não estava mais lá. Naquela mesma noite,
Tirei o anúncio do ar. Cancelei tudo. Nunca mais aluguei. Nunca mais alugaria. Até hoje eu não sei quem, ou o que, aquela moça era. E para ser bem honesto, não quero saber. Nunca mais. No ano passado, precisei fazer uma viagem rápida a trabalho para uma cidade do interior. Era uma cidade pequena, tranquila, com aquelas ruas estreitas e calçadas de pedra, onde parece que todo mundo se conhece. Como ia passar só 2 dias, achei melhor não gastar com hotel e reservei uma casa pelo Airbnb. O anúncio parecia perfeito. Uma casa antiga, reformada, com aquele charme rústico, bem no centro. As fotos mostravam móveis de madeira, uma cama grande, uma cozinha limpa e bem equipada. E, o que mais me atraiu, era o preço. Bem abaixo da média. O anfitrião foi bem rápido para responder. Super simpático, me mandou as instruções, as senhas, tudo certinho. Não teria contato presencial. A chave estaria numa caixinha na porta. Tudo parecia simples. Cheguei na cidade por volta das 6 da tarde. Assim que estacionei na frente da casa, senti um desconforto difícil de explicar. Era uma daquelas construções antigas, com uma fachada meio descascando, janelas altas e portas pesadas. Na vida real, a casa parecia mais escura. Não tinha aquela aparência aconchegante das fotos. Peguei a chave, entrei e fui conhecendo os cômodos. Tudo estava exatamente como nas fotos, só que, diferente. A casa tinha um cheiro estranho. Não era sujeira, nem mofo. Era aquele cheiro que você sente em velórios, misturado com madeira molhada. A primeira coisa que me incomodou foi perceber que todas as janelas tinham cortinas pesadas, extremamente grossas, que bloqueavam qualquer luz de fora. E por mais que eu tentasse abrir, nenhuma delas levantava direito. Era como se tivessem sido colocadas ali propositalmente, para que ninguém visse nada, nem de dentro, nem de fora. Enquanto arrumava minhas coisas, ouvi um som vindo do andar de cima. A casa tinha 2 andares, mas no anúncio dizia claramente que o andar de cima estava trancado, sem acesso. No contrato, o anfitrião deixou bem claro que aquele espaço estava em reforma e que era para não se preocupar se ouvisse barulhos. Segundo ele, era coisa da estrutura antiga. Só que aquele barulho não parecia coisa de estrutura. Era som de passos. Passos lentos. Pesados. Indo e voltando, exatamente acima de onde eu estava. Respirei fundo, tentei ignorar e fui tomar banho. Quando estava no chuveiro, juro por tudo, ouvi nitidamente o som de alguém descendo as escadas. A porta do banheiro estava fechada, mas dava para ouvir claramente o barulho dos degraus, um por um. Segurei o ar, desliguei o chuveiro e fiquei completamente imóvel. O som parou na porta do banheiro. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio. E então, 3 batidas, bem leves. Como se alguém estivesse testando se eu responderia. Fiquei ali, paralisado, até que o silêncio voltou. Me vesti o mais rápido que pude, saí do banheiro e a casa estava vazia. As luzes estavam exatamente como eu tinha deixado. Tudo no mesmo lugar. Pensei seriamente em ir embora, mas tentei me convencer de que era paranoia. Que estava cansado da viagem, estressado, imaginando coisas. Pedi comida e fui pro quarto. Quando anoiteceu, as coisas ficaram piores. O Wi-Fi parou de funcionar. Sem internet, sem sinal de celular. Fui até a porta para tentar sair, mas a tranca estava presa. A chave simplesmente não girava. Tentei a janela da cozinha, mas parecia selada. Nenhuma fechadura cedia. Era como se, de repente, a casa tivesse me engolido. Foi então que ouvi novamente passos no andar de cima. Não era mais alguém andando. Era como se estivessem arrastando alguma coisa pesada. Algo que parecia um móvel? Ou não? Era um som mais abafado. Como se algo estivesse sendo puxado ou arrastado pelo chão. Subitamente, o barulho cessou. E do nada, uma voz. Uma voz que parecia estar bem no pé da escada, mas fraca, rouca, quase um sussurro. Por que você entrou? Congelado,
Não consegui reagir. A respiração ficou pesada, os olhos fixos na porta do quarto. Foi quando ela começou, a maçaneta girando, lenta, para frente e para trás, como se alguém do outro lado estivesse testando se estava aberta. Empurrei a cama contra a porta e fiquei ali, sentado no chão, tremendo, com o celular na mão, mesmo sem sinal, apertando qualquer botão como se isso fosse me proteger. Por horas, ouvi passos indo e vindo no andar de cima. E, de vez em quando, alguém tentava abrir a porta do quarto, forçando bem devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Quando o sol começou a nascer, os barulhos simplesmente pararam. A chave da porta da frente voltou a girar normalmente. Sem pensar duas vezes, peguei minhas coisas, joguei no carro e fui embora sem nem olhar para trás. No caminho, decidi relatar o ocorrido pro Airbnb, mas quando fui procurar o anúncio, ele não existia mais. Sumiu completamente. Nenhum histórico, nenhuma mensagem do anfitrião, absolutamente nada. Era como se aquilo nunca tivesse acontecido. Pesquisando mais, descobri que aquela casa estava abandonada há mais de 5 anos, desde que o último morador desapareceu. Nunca encontraram o corpo. E até hoje, quando tento dormir, às vezes ainda ouço, na memória, aquela voz rouca, fraca, sussurrando. Sempre fui do tipo que gosta de viajar sozinho. Gosto do silêncio, da liberdade e de me desconectar de tudo. Dessa vez, escolhi uma casa de campo pelo Airbnb. Pequena, simples, rodeada por árvores e com uma decoração bem peculiar, segundo o anúncio. Era perfeita para passar o final de semana isolado. A casa parecia bem comum, até que notei um detalhe que não estava nas fotos do anúncio. Na sala, ocupando quase toda a parede, havia um espelho enorme. Antigo, com moldura desgastada, cheia de rachaduras e manchas que o tempo deixou. Parecia fora de lugar, como se nunca tivesse feito parte daquela casa. O desconforto começou assim que entrei. Era difícil não olhar diretamente para aquele espelho, porque, de qualquer ângulo, ele parecia sempre refletir algo estranho. Não era simplesmente o reflexo da sala. Sempre que eu passava pela frente dele, tinha a nítida impressão de que algo não batia. Como se a imagem refletida estivesse meio atrasada. Um leve atraso, quase imperceptível, no movimento. Na primeira noite, me acomodei no quarto, mas algo me incomodava profundamente. Não era barulho, nem cheiro, nem sensação de estar sendo observado. Era algo mais sutil, quase como uma presença. E tudo parecia vir daquele espelho. Deitado, comecei a ouvir um som baixo vindo da sala. Não era um som de passos. Era um rangido constante, como madeira se estalando, mas de forma ritmada. A princípio, tentei ignorar. Casas antigas fazem barulhos. Só que aquele som não parava. Era repetitivo, espaçado, como se algo estivesse se movendo de forma lenta, metódica. Levantei, peguei o celular para usar como lanterna e fui até a sala. Assim que a luz bateu no espelho, meu coração disparou. Por um segundo, só um segundo, meu reflexo não estava lá. A sala estava vazia no reflexo. A cadeira, a mesa, tudo, menos eu. Dei um passo para trás e, de repente, lá estava meu reflexo de novo, como se nada tivesse acontecido. Fiquei imóvel, encarando aquele vidro velho e manchado, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez algum defeito no espelho, talvez minha cabeça pregando peças. Mas então percebi algo muito pior. Atrás de mim, no reflexo, a porta do quarto estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que havia deixado ela fechada. E pior, na fresta da porta, havia algo. Uma silhueta escura, estática, completamente imóvel. Alta, estreita, sem forma definida. Girei o corpo instantaneamente para olhar direto para a porta. Estava fechada, exatamente como eu tinha deixado. Olhei de volta pro espelho. A silhueta continuava ali, sem se mexer. No reflexo, a porta estava escancarada, como se a própria realidade ali dentro estivesse dividida. Apaguei a lanterna, quase que instintivamente,
e me escondi atrás do sofá. Minha respiração estava fora de controle, o peito subindo e descendo num ritmo acelerado. O silêncio tomou conta da casa por alguns minutos que pareceram horas. Foi quando percebi uma coisa terrível. O som do rangido agora vinha de dentro do espelho. Um arrastar de algo pesado, como madeira raspando contra madeira, mas abafado, como se estivesse preso atrás do vidro. Me levantei devagar, olhei mais uma vez e a silhueta não estava mais lá. Só que no centro do espelho, havia uma marca. Uma marca que não estava antes. 4 riscos longos, verticais, como se algo, ou alguém, tivesse arranhado o vidro de dentro para fora, deixando sulcos profundos na superfície. Corri até a porta de entrada. Ela estava aberta, destrancada, como se nunca tivesse sido trancada. Não pensei 2 vezes. Peguei o carro e fui embora, sem me importar se havia deixado algo para trás. No dia seguinte, por curiosidade, ou talvez por puro masoquismo, fui procurar imagens antigas da região. Encontrei uma matéria antiga, de mais de 20 anos atrás. Aquela casa havia sido cenário de um crime. Uma família inteira desapareceu ali dentro. Ninguém nunca soube exatamente o que aconteceu. Só encontraram o espelho. O mesmo espelho que agora aparecia no canto da última foto da matéria, manchado, com 4 riscos idênticos aos que eu vi. E até hoje, não consigo mais olhar para nenhum espelho, sem esperar ver algo que não deveria estar lá. Sempre gostei de me hospedar em casas diferentes. Dá uma sensação estranha, como se você fosse só mais um na história daquele lugar. Dessa vez, encontrei um Airbnb simples, mas muito bem avaliado. Era uma casa térrea, com um corredor que ligava todos os cômodos. Tudo muito limpo, organizado, exceto por um detalhe que o anfitrião não mencionou. No final do corredor, havia uma porta. Diferente de todas as outras. Ela não tinha maçaneta. Era apenas uma porta lisa, de madeira escura, como se nunca tivesse sido feita para ser aberta. Achei estranho, mas, no início, não dei muita importância. Me instalei, deixei minhas coisas no quarto, preparei um café e tentei curtir aquele silêncio absoluto que a casa oferecia. Só que o silêncio não durou muito. Enquanto tomava café na sala, ouvi um som seco vindo do corredor. Não era barulho de madeira estalando, nem de vento. Era algo mais direto. Como se alguém tivesse batido de leve na porta sem maçaneta. Fingi que não ouvi. Respirei fundo, tentei ignorar. Mas, poucos minutos depois, o som se repetiu. Dessa vez, um pouco mais forte. Algumas batidas, bem espaçadas. Me levantei devagar, fui até o corredor e encarei aquela porta. Fiquei parado ali, só observando. Nenhum movimento, nenhum som. Mas estava diferente. Na parte inferior da porta, onde antes era madeira lisa, agora tinha uma mancha. Algo escuro, escorrendo lentamente, formando um rastro até o chão. Me aproximei. Era grosso, quase pegajoso. A textura me fez recuar. Não precisava de muita luz para perceber que aquilo não era água, nem tinta. Voltei para a sala, sentei no sofá, tentando achar alguma explicação racional. Mas não tive muito tempo para pensar, porque logo em seguida, algo começou a arranhar a porta. Não era barulho de unhas, era mais grave, mais fundo, como se algo pesado estivesse raspando ou empurrando do outro lado. O som parou. O corredor ficou em completo silêncio, mas a sensação de que eu não estava sozinho era sufocante. Aquele tipo de silêncio que faz seu ouvidos unir. Então, veio o pior. De onde eu estava, dava para ver a porta. E, sem aviso, ela começou a se deformar. A madeira estufava para fora, como se algo estivesse pressionando com força, tentando romper. O som do estalo da madeira rachando foi tão alto que meu corpo inteiro travou. Era como se tivesse alguém, ou alguma coisa, se debatendo, empurrando, forçando cada centímetro daquele pedaço de madeira. E no meio disso, uma coisa impossível de ignorar: respiração. Pesada, ofegante, baixa,
mas próxima, como se naquele exato momento estivesse encostada do outro lado. Só havia aquela porta fina separando aquilo de mim. Do nada, tudo parou. O estufamento da madeira recuou, o silêncio voltou. Por alguns segundos, achei que tivesse acabado, até ouvir um som que não fazia sentido: o barulho de uma tranca. Só que aquela porta nunca teve tranca, nem maçaneta. Era um som metálico, preciso, como se uma fechadura tivesse sido girada do lado de dentro. E, lentamente, a porta se abriu. Não muito, só uma fresta, mas o suficiente para revelar um vazio absoluto, escuro, sem fundo, como se não houvesse nada além daquela abertura. Nem paredes, nem chão, só uma escuridão viva, densa, pulsante. O cheiro que saiu dali foi algo que nunca vou esquecer. Um cheiro que nem sei descrever. Era morte, era podridão, era coisa velha, coisa que não deveria estar ali. Por um segundo, e eu juro que não sei se foi real, tive a impressão de que algo se movia dentro daquela escuridão. Algo que não tinha forma. Não esperei mais. Peguei tudo que consegui, larguei o resto, atravessei a porta de entrada sem nem olhar para trás. Só queria ir embora. Só queria me afastar daquele lugar o mais rápido possível. Mas quando fecho os olhos, ainda vejo aquela porta se abrindo devagar, e aquela escuridão me olhando de volta. Precisei viajar para outra cidade a trabalho. Era um serviço rápido, 3 dias apenas. Como a empresa não cobriu hospedagem, fui direto pro Airbnb e, entre tantas opções caras, encontrei um anúncio que parecia bom demais para ser verdade. Apartamento inteiro, mobiliado, bem localizado, por um preço ridiculamente baixo. O anúncio dizia: descrição, silêncio e preço acessível para quem precisa trabalhar. Nenhuma foto do lado de fora, apenas imagens dos cômodos. Simples, mas funcional. Era exatamente o que eu precisava. Cheguei no início da noite. A entrada do prédio era estranha. Uma portaria velha, sem porteiro, luzes queimadas no corredor e um cheiro forte de mofo misturado com algum produto de limpeza barato. Mas até aí tudo bem. Eu estava focado em trabalhar, não em conforto. Ao abrir a porta do apartamento, percebi que o interior destoava completamente do resto do prédio. Tudo muito limpo, organizado, bem cuidado. Tinha um sofá, uma mesa pequena, cozinha equipada e 2 quartos. Um deles estava com a porta fechada e um aviso colado: favor não utilizar este cômodo. Na hora, não liguei. Achei que talvez fosse um quarto de depósito ou algum espaço pessoal do proprietário. Desfiz minhas malas, organizei meu material de trabalho e fui tomar banho. Foi aí que percebi a primeira coisa estranha. O espelho do banheiro estava ligeiramente inclinado para frente, como se alguém tivesse tentado arrancá-lo e desistido no meio. Ignorei. Na madrugada, enquanto eu preparava alguns relatórios, ouvi um som seco vindo do quarto trancado. Era como um estalo, algo caindo no chão. Fiquei imóvel por alguns segundos, encarando a porta fechada. Tentei convencer a mim mesmo de que era coisa da minha cabeça ou algum vizinho barulhento. Mas, no fundo, sabia que não era. Na segunda noite, enquanto jantava, ouvi outro som. Dessa vez mais claro. Algo arranhando a parede, de dentro daquele quarto. Levantei lentamente, aproximei meu ouvido da porta e, silêncio total. Parecia que aquilo sabia quando eu estava ouvindo. Deitei para tentar descansar, mas por volta das 2 da manhã, acordei com uma vibração leve, como se alguém estivesse batendo dentro da parede atrás da cabeceira da cama. Era um som abafado, ritmado, fraco, mas constante. E o detalhe que me fez congelar: aquela parede era a mesma que separava meu quarto do quarto trancado. Levantei, fui até lá, girei a maçaneta, trancada, como esperado. Mas percebi algo que não tinha visto antes. Na parte inferior da porta, havia uma fresta pequena, e dali, saía um vento gelado, constante, como se houvesse uma janela aberta lá dentro, ou algo mais. Tentei olhar, mas estava escuro. Nenhuma luz, nenhum som.
Até que, no momento exato em que eu me abaixei, uma sombra passou rapidamente na direção da fresta. Recuei instintivamente, tropeçando para trás. Na manhã seguinte, com o sol entrando pelas janelas, tudo parecia normal demais. Até cogitei ir embora antes do prazo, mas precisava do dinheiro. O trabalho precisava ser entregue, e eu não podia me dar ao luxo de perder aquela oportunidade. Na última noite, o pior aconteceu. Por volta das 3 da manhã, acordei com o som de algo se arrastando. Um barulho seco, pesado, percorrendo todo o corredor do apartamento. Minha primeira reação foi fingir que não estava ouvindo. Fechei os olhos, me cobri até a cabeça, tentando ignorar. Mas, pouco tempo depois, um som que jamais vou esquecer. A maçaneta do quarto onde eu estava girou, devagar, para frente e para trás, testando, como se alguém quisesse verificar se estava trancada. Só que eu não tinha trancado. Ela estava destrancada desde que entrei. Num impulso desesperado, saltei da cama, corri até a porta e empurrei com toda a força, segurando do lado de dentro. Do outro lado, não tinha passos, nem respiração. Tinha algo pressionando lentamente. Não era força bruta, era insistência. Como se fosse algo que sabia exatamente quanta pressão colocar, para me quebrar aos poucos. Fiquei ali, segurando a porta, por mais de 1 hora. O som cessou do nada. O silêncio se instalou, denso, sufocante. Ao amanhecer, saí do apartamento, larguei a chave na mesa e fui embora sem nem olhar para trás. No caminho de volta, decidi pesquisar o endereço. E o que descobri me deixou gelado. Aquele apartamento tinha sido cenário de uma denúncia antiga, onde encontraram um quarto completamente lacrado, com paredes internas cheias de marcas de unhas, arranhões e sinais claros de que alguém, ou algo, tinha ficado preso ali dentro por muito, muito tempo. O mais estranho é que no registro, diziam que esse quarto havia sido selado permanentemente. Mas eu juro que ele estava bem ali, no fundo daquele apartamento. E parecia que nunca esteve, de fato, vazio. Reservei aquele Airbnb sem pensar 2 vezes. A casa parecia perfeita nas fotos. Simples, espaçosa, com uma decoração antiga e charmosa. O anfitrião só fez uma recomendação curiosa antes da minha chegada: apenas evite subir as escadas durante a noite. É uma recomendação, não uma regra. Achei estranho, mas não levei a sério. Quando cheguei, entendi o que ele queria dizer. A casa tinha 2 andares, mas o superior estava vazio. Sem móveis, sem iluminação, só um enorme espaço aberto. Nenhuma porta, nenhum cômodo. Só um piso de madeira escura, completamente vazio. O primeiro dia foi tranquilo. Caminhei pela região, aproveitei o silêncio, li um pouco e fui dormir cedo. Mas, às 3 e pouco da manhã, acordei com um som que me fez travar. Madeira estalando. Pesado. Como se alguém estivesse andando no andar de cima. Não era o tipo de som que dava para confundir com vento ou dilatação da madeira. Eram passos. Claros. E a cada estalo, o peso parecia maior. A impressão era que aquilo estava se aproximando da escada. Fiquei imóvel na cama, segurando a respiração, até que o som cessou de repente. Um silêncio absoluto tomou conta da casa, e eu tentei me convencer de que tinha imaginado. Na noite seguinte, tudo parecia normal, até que começou de novo. Primeiro, um arrastar leve, como se algo estivesse sendo puxado no andar de cima. Depois, batidas secas, espaçadas, que reverberavam pelo teto inteiro. Levantei, peguei meu celular e caminhei até o pé da escada. A casa estava completamente escura, e só a luz da tela iluminava minimamente o caminho. Assim que pisei no primeiro degrau, o som cessou instantaneamente. O silêncio foi tão abrupto que parecia que quem quer que estivesse lá em cima, percebeu minha aproximação. Por alguns segundos, não ouvi absolutamente nada. Mas então, do nada, veio um som que fez minhas pernas fraquejarem. Uma respiração pesada, rouca, arrastada, vindo diretamente lá de cima.
Era impossível fingir que aquilo não estava acontecendo. Minha cabeça sabia que não deveria subir, mas meu corpo foi por puro instinto, como se algo me puxasse naquela direção. Subi degrau por degrau, devagar, até que minha cabeça ultrapassou o limite do piso superior. E o que eu vi lá em cima é algo que nunca mais vou esquecer. No meio daquele espaço vazio, tinha algo. Não era uma pessoa. Não era um animal. Era uma sombra. Uma massa escura, densa, quase como uma fumaça sólida, que pulsava. Ela se movia de forma estranha, contraída, vibrando, como se estivesse respirando. E então, aquilo simplesmente se virou na minha direção. Não tinha rosto, mas eu senti, com uma clareza absurda, que aquilo me olhava diretamente. O ar ficou pesado, como se o oxigênio tivesse sido arrancado do lugar. Meu corpo inteiro formigava, a visão começou a escurecer nas laterais, como se eu fosse desmaiar. E nesse exato momento, o som mudou. A respiração virou um som gutural, quase um rosnado. E a coisa veio na minha direção. Desci as escadas tropeçando, quase rolando, bati no sofá, derrubei uma cadeira, nem olhei para trás. Só lembro de pegar a chave do carro e correr para fora da casa, com o coração explodindo no peito. Entrei no carro, acelerei sem nem me importar se estava levando minhas coisas ou não. Quando cheguei num posto na cidade, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Abri o aplicativo do Airbnb, denunciei o local e, na mesma hora, cancelei qualquer tentativa de contato. Não quis saber, não procurei informações, não queria nem ouvir falar daquele lugar de novo. E até hoje, só de lembrar minha respiração trava. Porque aquela coisa não era humana. Nunca foi. E nunca mais quero estar perto de algo assim de novo.